Vídeo 98, letra D, Doutrina. O Alcorão, a Bíblia e o Dilema Islâmico. Na Surata 29, versículo 46, o Alcorão ordena aos muçulmanos que digam aos cristãos: nós cremos no que nos foi revelado e no que foi revelado a vocês. Nosso Deus e seu Deus são um só, e a ele nos submetemos. No entanto, muitos muçulmanos dizem algo muito diferente dos cristãos. Eles dizem: nós não acreditamos no seu livro porque ele foi corrompido e seu Deus é um Deus falso. Se os muçulmanos são ordenados a dizer que acreditam no que nos foi revelado, por que eles dizem que não acreditam na Bíblia, a única revelação que temos? E se eles são ordenados a dizer que nosso Deus e o Deus deles são um, por que eles dizem que nosso Deus é um Deus falso? De acordo com a Bíblia, Deus é uma trindade, um em natureza ou essência, mas três em pessoa: Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho entrou na criação como Jesus de Nazaré. Jesus morreu na cruz pelos pecados e ressuscitou dos mortos. O Alcorão nega tudo isso, então o muçulmano não pode dizer que acredita na Bíblia ou que Alá e o Deus da Bíblia são o mesmo Deus. Os muçulmanos têm que rejeitar a Bíblia porque a Bíblia contradiz o Alcorão. Mas os muçulmanos têm um problema aqui. O Alcorão declara que a Torá e o Evangelho foram revelados por Alá. Surata 3, versículos 3 a 4. Ele revelou a vocês o livro com a verdade, verificando o que está antes dele, e ele revelou a Torá e o Evangelho antes do tempo, uma orientação para o povo, e ele enviou o Alcorão. Então, Alá revelou a Torá e o Evangelho como uma orientação. Mas nossos amigos muçulmanos nos dizem que Alá não conseguiu proteger a Torá e o Evangelho, e que ambas as revelações foram corrompidas pelos homens. O que Alá enviou para guiar as pessoas acabou desencaminhando-as, convencendo os cristãos de que Deus é uma trindade e que Jesus morreu na cruz pelos pecados. Claro, deveríamos ficar confusos quando os muçulmanos nos dizem que a Torá e o Evangelho foram alterados porque o Alcorão afirma que ninguém pode mudar as palavras de Alá. Surata 18, versículo 27. E recite o que lhe foi revelado do livro do seu Senhor. Não há ninguém que possa mudar suas palavras, e você não encontrará nenhum refúgio além dele. Aqui nossos amigos muçulmanos podem dizer que este versículo significa apenas que ninguém pode mudar o Alcorão. Mas o versículo não diz que ninguém pode mudar o Alcorão. Ele diz que ninguém pode mudar as palavras de Alá. E a Torá e o Evangelho de acordo com o Alcorão são as palavras de Alá. Apesar da declaração clara de Alá de que ninguém pode mudar suas palavras, muitos muçulmanos afirmam que o Evangelho foi corrompido pelo apóstolo Paulo ou por cristãos posteriores. Se o Evangelho está corrompido, só podemos nos perguntar por que o Alcorão diz que os cristãos ainda tinham o Evangelho durante o tempo de Maomé. Surata 7, versículo 157. Aqueles que seguiram o mensageiro, o profeta iletrado, a quem encontraram mencionado em suas próprias escrituras, na Torá e no Evangelho, serão eles que prosperarão. Como os cristãos poderiam encontrar Maomé mencionado no Evangelho quando o Evangelho foi supostamente corrompido séculos antes? Alá está dizendo que encontramos Maomé mencionado em nossas escrituras corrompidas? Mas não encontramos Maomé mencionado em nossas escrituras, exceto como parte de um aviso geral sobre falsos profetas que vêm para afastar as pessoas do Evangelho. E se encontrássemos Maomé mencionado em nossas escrituras, como saberíamos que esta não era uma das partes corrompidas? E já que nossas escrituras contradizem o islamismo, por que Alá apelaria a elas como evidência para o islamismo? Mas Alá vai muito além disso. Ele ordena que os cristãos julguem pelo Evangelho. Surata 5, versículo 47. Que os adeptos do Evangelho julguem pelo que Alá revelou nele. Se alguém deixar de julgar pela luz do que Alá revelou, não será melhor do que aqueles que se rebelaram. Por que Alá nos ordena julgar por um livro corrompido? O único evangelho que temos contradiz o islamismo, então, para obedecer ao comando de Alá, teríamos que julgar pelo evangelho e concluir que o islamismo é falso. Alá continua na mesma linha na Surata 5, versículo 68. Dizei, ó povo do livro, que não tendes fundamento algum para vos firmardes, a menos que vos apoieis firmemente na Torá, no evangelho e em toda a revelação que vos foi dada pelo vosso Senhor. Por que Alá nos diria que não temos base para nos apoiar a menos que nos apoiemos em um livro corrompido? Se o Evangelho foi corrompido, não permitiria que simplesmente nos livrássemos dele e acreditássemos no Alcorão? Portanto, o Alcorão afirma claramente que o Evangelho é autoritativo para os cristãos, e isso só faz sentido se o autor do Alcorão acredita que os cristãos têm a palavra de Deus. Mas o Evangelho não era autoritativo apenas para os cristãos, ele também era autoritativo para o próprio Maomé e, portanto, para os muçulmanos. Um dia, Maomé começou a ter dúvidas sobre suas revelações. Em resposta a essas dúvidas, Alá ordenou que Maomé fosse ao povo do livro, judeus e cristãos, para confirmação. Surata 10, versículo 94. Mas se tu, ó Maomé, estás em dúvida quanto ao que te revelamos, pergunta àqueles que leram o livro antes de ti. Certamente, a verdade te veio do teu Senhor.
Portanto, não deve ser dos disputadores. Os muçulmanos hoje agem como se o Alcorão julgasse a Bíblia. Como a Bíblia contradiz o Alcorão, os muçulmanos assumem que a Bíblia deve ser rejeitada. Mas no Alcorão, é exatamente o oposto. A Bíblia julga o Alcorão, e o próprio Maomé só poderia confirmar suas revelações verificando se elas se alinham com as escrituras do povo do livro. Como Maomé continuou pregando o islamismo, ele aparentemente nunca levou esse teste muito a sério. Se ele tivesse ido ao povo do livro em busca de confirmação, ele teria sido forçado a rejeitar o Alcorão, porque o Alcorão coloca os muçulmanos em um dilema inescapável. Ou os cristãos têm a palavra de Deus inspirada, preservada e autoritativa, ou não. Essas são as únicas duas possibilidades. Se os cristãos têm a palavra inspirada, preservada e autoritativa de Deus, o islamismo é falso porque o islamismo contradiz o que os cristãos têm. Se os cristãos não têm a palavra inspirada, preservada e autoritativa de Deus, o islamismo é falso porque o Alcorão afirma a inspiração, preservação e autoridade do Evangelho. Então, se o Evangelho é a palavra de Deus, o islamismo é falso. Se o Evangelho não é a palavra de Deus, o islamismo é falso. De qualquer forma, o islamismo é falso. Ao afirmar escrituras que contradizem seus ensinamentos centrais, o islamismo se autodestrói. Muçulmanos que não querem acreditar em uma religião que se autodestrói precisarão, portanto, encontrar uma nova religião. Vamos encorajar nossos amigos muçulmanos a obedecer ao Evangelho, como ambas as religiões ordenam. E visite o blog infielatento.org. Ele vem sendo construído para servir como fonte de referência sobre o islamismo em português. Logo no topo, você vai encontrar o artigo Índice de Conteúdos do blog, Informação sobre o Islã e Lei Islâmica, que traz uma lista de artigos mais importantes e depois os assuntos são separados por ordem alfabética para facilitar o seu acesso por tema. Consulte e compartilhe.